para darmos aqui o início ao nosso dia de hoje, a nossa manhã maravilhosa. Eu quero chamar aqui no palco, né, nós teremos uma palestra com Evandro Aldi, Head Comercial e de Aliança da Ergon Data, e Felipe Tomazini, e eles vão falar sobre RPA e serviços digitais como driver de eficiência operacional. Eu quero chamá-los aqui no palco, subam aqui, Evandro e Felipe. Bom dia! Bom dia, Wagner. Bom Tá dia. bom? Bom dia, Wagner. Tudo bem? Bom dia, Evandro. Bom dia, bom Fala, dia. Felipe. Excelente. Em nome da organização, quero dar as boas-vindas a vocês. A partir desse momento, a sala é de vocês para compartilhar com o pessoal. E no final, eu volto com as perguntas dos participantes, para a gente poder fazer uma interação bacana aqui. Ô, Ok? Wagner, só uma Pode coisa. falar. Não, você Fique à falou em vontade. show, que agora nós vamos fazer um show aqui, mas eu vou cobrar o que eu já cobrei no outro evento. Uma palhinha com aquele sax que está ali atrás, que eu ainda não vi até agora, entendeu? Parece enfeite, né, Evandro? Eu acho que é fake esse negócio aí. Deve ser é de cerâmica aquele sax? Não, ele é verdadeiro mesmo. O desafio foi dado, mas assim, o Ferrugem, como ele fez muito tempo que eu não tocava, eu deixei ele guardadinho ali para ficar bonitinho. Mas eu sei tocar, eu vou treinar uma musiquinha bacana Então, tá bom. para a próxima edição. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, Wagner. O palco é de vocês. Então tá bom. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui falando de um tema que todos nós gostamos, né? Tecnologia, negócios e como trazer resultados aí para todas as nossas empresas. Antes de mais nada, eu queria só me apresentar mais uma vez. Meu nome é Evandro Aldi, eu sou Head Comercial e de Alianças da Ergon Data. Meu passado é do mundo de TI, de mídia online, offline, consultoria, fui gestor de uma série de startups, enfim. Fui pensando as coisas aí ao longo da vida, me ajudando até chegar aqui agora nesse mundo de automação, que é um mundo fascinante, é um mundo que as empresas estão muito engajadas, né? Queria agradecer à ABInfo e ao IMA por mais esse evento, vocês que são promotores de RPA e de tecnologia nos nossos mercados. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E agradecer ao grande Felipe que está aqui conosco, vocês vão ter chance de ouvi-lo daqui a pouco. Muito bem, e só para iniciar, para contextualizar a coisa, eu queria falar um pouquinho de Ergon Data, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, por que a Ergon Data está aqui nesse painel. A Ergon Data é uma empresa que é especialista nas tecnologias que estão redefinindo a natureza do trabalho e dos negócios, tá certo? O nosso foco, obviamente, o pano de fundo de tudo isso é a eficiência operacional das empresas, a competitividade, a eficácia no processo de tomada de decisão, auxiliar os nossos clientes a terem uma melhor comunicação. Enfim, esse é o pano de fundo quando nós entramos numa empresa. Acho que foi-se o tempo, né? Nós todos aqui que somos de tecnologia, foi-se o tempo que nós pegávamos aquela caixinha ali na prateleira para vender, uma venda muito fria para um cliente. Acho que hoje a situação é muito diferente disso. E dentro desse foco, o Thales Voss, que é o nosso CEO e CTO da Ergon Data, ele criou um desenho de trabalho que precisava de duas peças bastante importantes. Quer dizer, uma equipe extremamente competitiva e capaz e parceiros que sejam de nível internacional e melhor em tudo aquilo que fazem, tá certo? É a única maneira de nós entrarmos de uma maneira adequada nos nossos clientes. Perdão. E quando eu falo entrar, eu não estou falando simplesmente naquele callzinho rápido que você faz e conversa, olha, como é que você está, o que você está precisando, qual é a sua dor, não. Nós vamos muito além disso. O nosso processo de venda é um processo de venda muito consultivo, no momento que você tem que entrar e conhecer a fundo o negócio do nosso futuro cliente. Quer dizer, conhecer as pessoas, conhecer os processos,
conhecer as dores, para aí sim chegar a uma solução e falarmos de uma proposta lá no final do dia, no final do processo, né? Nós, com esse modelo de trabalho que o Toles desenhou para a Ergon Data, nós trabalhamos em cima de 3 grandes pilares de atuação. Tá? O primeiro pilar é um pilar de automação e hiperautomação, ou seja, quando eu falei em eficiência operacional, nós temos que olhar, a eficiência operacional é voltada à melhoria dos processos, aqueles processos maçantes que a gente já conhece do dia a dia, repetitivos, processos aí de cadeira giratória, etc. Como a gente costuma dizer, não é que o RPA não está aqui para tirar headcount, não. Você está aqui para liberar o tempo dos colaboradores, tá certo? E para isso, a gente estou dizendo, o colaborador tem que pensar que ele não tem que fazer um trabalho de robô. O trabalho de robô não é para ele tem que fazer um trabalho mais analítico, de mais inteligência para ele e para a empresa, tá certo? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, falando em inteligência, quando nós passamos a notar que estas automações precisam de uma inteligência, precisam de um lado cognitivo maior, aí você entra para esse segundo pilar, que é o pilar de analytics, de inteligência artificial, big data. Ou seja, nós temos parceiros e soluções que fazem exatamente essa manipulação destas informações que precisam ser tratadas e colocadas no funil de processo, precisam ser colocadas no business system dos nossos clientes. Então, estas plataformas vão fazer isso de uma maneira bastante competitiva. E o último, e não menos importante, pilar é o pilar de serviço, o pilar de canais digitais. Ou seja, através de desenvolvimento de apps, desenvolvimento de websites, usando metodologia ágil, nós auxiliamos os nossos clientes a falarem com os seus clientes, a melhor venderem os seus produtos para os seus clientes. Então, com isso, nós temos um leque aí de ofertas bastante interessante para o mercado e que não nos deixa, de modo algum, cerceados em termos de segmento, porque é muito difícil você ter uma empresa hoje no mercado que não passe por alguma destas dores. Então, nós atuamos hoje nos mais diversos segmentos de logística, de saúde, segmentos financeiros, indústria, bens de consumo, etc., porque esse cenário, esse leque nos permite ter esse approach, né? Obviamente, ainda voltando um pouco lá, quando falamos de uma equipe competitiva e de parceiros competitivos, nós atuamos com aqueles parceiros que são os melhores nas suas áreas de atuação. Eminentemente, eles são parceiros que estão ali no quadrado mágico do Gartner, são os melhores, é um leque enxuto, mas que parceiros de alto nível. E nós também nos tornamos parceiros de alto nível para esses parceiros, tá certo? Para que nós possamos chegar ao cliente de uma maneira mais rápida, mais eficiente e trazendo a importância de cada um deles como solução para os nossos clientes, né? E quando a gente fala de necessidades de RPA e transformando isso com foco em eficiência operacional, o nosso approach é muito dentro desse processo de venda consultiva, identificar a necessidade das pessoas no seu dia a dia, mesmo quando elas, às vezes, têm dificuldade de traduzir isso. Esse é o nosso trabalho, é entrar dentro da empresa, entrar nos departamentos, ter um one-on-one com o usuário, com aquele executor dos processos ali dentro e tentar traduzir essa sua dor. Essa dor, por muitas vezes, não é muito clara para ele, ou pelo menos ele não sabe traduzir isso para nós, ou até para o seu gestor. Ele sente que alguma coisa está emperrando o seu dia a dia, mas ele não consegue evoluir. Então, a gente propõe seguir num processo de descobrimento. É o que a gente chama de uma metodologia própria nossa de design,
a gente chama de design ergon data. Nós usamos abordagens que são inovadoras, que são centradas no ser humano, naquele usuário que está ali na frente, ele capitaneando os processos, e tentando solucionar problemas que são de baixa, de média e de alta complexidade, né? Nós tentamos traduzir os insights comportamentais em soluções. Você tem que tentar entender o que está acontecendo dentro do ecossistema ali dessa empresa e traduzir isso nas soluções, né? Nós temos que traduzir, né, buscar essa diferenciação e essa relevância, trazendo valor para o negócio do nosso cliente. É a única maneira que o cliente vai entender e que vai sentir valor em tudo isso que nós estamos falando aqui nesse evento, em outros eventos que nós participamos. Soluções existem aos montes, parcerias existem aos montes, mas este momento de você traduzir o que não vou nem chamar de traduzir, mas unir as duas pontas. O que o cliente está precisando, quais são as suas demandas, com as capacidades dos parceiros, esse que é o grande valor para as empresas. Então, como eu falei, quer dizer, o nosso approach, a nossa maneira de entrar nas empresas é iniciando sempre com uma exploração, ou seja, entender as oportunidades de ver como é que elas estão funcionando dentro do ecossistema das empresas, passar por um processo de cocriação, ou seja, nós, a quatro mãos, vamos discutir e chegar num processo num modelo de cocriação juntamente com o cliente, ou seja, nós vamos prototipar, ou seja, como é que isso aqui que nós discutimos, que nós desenhamos a quatro mãos, como é que isso vai funcionar e a gente põe isso para funcionar. E a partir do momento, e o Tolles costuma muito falar isso, que nós costumamos, agora, sempre começar pequeno, começar por pequenos projetos. Não adianta você chegar dentro de uma empresa dizendo que você vai revolucionar, que você vai trazer tudo. Não é, principalmente quando é um cliente novo, é muito difícil você ter esse approach. Quer dizer, esse e aí chega no quarto ponto dessa nossa metodologia, que é escalar. Quer dizer, a partir do momento que você já tem um projeto que já aconteceu essa visualização, que esse projeto pode trazer um valor, não só para o indivíduo, enquanto colaborador, para o seu departamento, para a empresa como um todo, aí você passa para o momento de escalar. Você vai replicar tudo aquilo que foi desenhado, que foi realizado, seja através de um COI, seja através de replicar modelos em departamentos diversos, para aí você chegar e atingir o último patamar, que é o patamar de prosperar, ou seja, você vai medir as operações, você vai avaliar os KPIs, e aí sim você consegue trazer para a empresa um valor bastante grande, né? Perdão. Bom, resumindo, né, o que nós tentamos trazer? É trazer um ganho de tempo, de resultados para os clientes, mais foco, né? Precisamos ter cada vez mais assertividade na solução desses desafios que existem dentro das empresas e um rápido retorno. Não adianta nós falarmos aqui de retornos de investimento que vão passar em mais de anos, que não é isso que o cliente quer, não é isso que o cliente precisa. Então, eu estou sendo bastante genérico aqui, tentando ser rápido e direto ao ponto, para nós não perdermos tempo aqui, passarmos para o Felipe falar um pouquinho do segmento que ele conhece bastante, tá? Que o Felipe é um grande profissional que é especializado na área de meios de pagamento, é muito especializado na área de transporte rodoviário de cargas, e ele pode falar um pouco mais sobre esse mercado e tentando juntar as coisas, né, da tecnologia neste mundo da logística, dos transportes, dos meios de pagamento. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe e a gente depois troca algumas ideias em termos de perguntas e respostas aí. Obrigado. Isso aí, bom dia a todos. Evandro, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
Fiquei escutando aqui, né, o seu disclaimer aí, fiquei lembrando aí quando a gente começou os projetos com a Argon Data, né? Então, trazendo um pouco, né, meu background, eu sou da área de produtos, né, lidero a área de produtos da PagBem, né, meu começo de carreira sempre foi tecnologia, né, meu background é tecnologia, passei pelo varejo também, engraçado, né, mega coincidência aqui no fórum, então, passei por empresas como a Zara, Grupo Telerina, Grupo Valdac e tal, e depois caí numa fintech, né, que é uma empresa aí que foi a pioneira no mercado de pagamento de frete. Quando a gente começou lá, era um treco diferente pra caramba. Hoje é fácil dizer onde você trabalha, quando me perguntam, mas uma fintech. É uma fintech que resolve problemas aí de pagamento de frete. E desde lá de trás, né, quando esse mercado começou, existia um tal de carta frete, né, um papel que era uma moeda corrente aí no Brasil paralela. Então, o caminhoneiro tinha um papel que chegava nos estabelecimentos, trocava aquilo por diesel, trocava por dinheiro. Depois, no posto de gasolina, pegava aquele negócio e mandava para a transportadora ou a indústria que contratava aquele caminhoneiro e transformava em dinheiro. Né? Quando a empresa que eu comecei a carreira nesse mundo de fintech, ela entendeu ali a jornada do usuário, entendeu as tecnologias disponíveis naquela época e começou a digitalizar esse segmento. Então, isso começou em 92, mais ou menos, 99 eu comecei a digitalização, e aí chegamos aqui, né? Então, quando a gente olha para o transporte, Evandro, é muito papel, né? Então, você imagina o seguinte, eu aqui sou a transportadora, contrato um caminhoneiro, falou, então você pega uma carga aqui de São Paulo, leva lá para Santana, lá para Bahia, né? Lá para Salvador, na Bahia, e quando você entregar o documento, eu te pago. Aí o caminhoneiro, pô, mas de lá eu vou pegar uma carga para ir para o Amazonas, vou pegar uma carga para ir para o Ceará, para onde for. E aí o que acontece com aquele documento, né? O caminhoneiro pode mandar por correio, pode guardar lá no caminhão dele e dali que ele recebe. Então, é um case que é interessante de digitalização com a ajuda do RPA, é como a gente transformou juntos, né, a digitalização disso. Então, com as tecnologias de RPA, inteligência artificial, OCR, tudo combinado, né, que a Urban Data trouxe para a gente, né, e foi literalmente um piloto para o WhatsApp, né, foi era umas fotos para o WhatsApp, era bem inicial, bem MVP, bem aquele conceito de MVP que, né, uma perninha meio manca ainda, a gente começou a digitalizar e trazer mais velocidade no pagamento, né, então, o começo era literalmente para tirar uma foto, o RPA pegava aquilo, jogava numa tela, alguém conferia. Hoje em dia a gente está mais avançado, a gente consegue pegar aquilo por WhatsApp, ou por aplicativo, ou por e-mail, ou por qualquer canal que entre, o robô processa aquilo, destrincha por OCR, né? Então a gente tem a programação do layout de cada tipo de documento e tal, e a gente começa a processar aquele negócio e automatizar. Uma outra coisa que conecta aqui, né? Lembra quando vocês entraram, na nossa operação lá, mais de 70 pessoas olhando aquela cara de puta, vou perder o emprego, ferrou, o que vai acontecer na minha vida, né? E foi interessante, né? O Tolles começou aquilo com a equipe, não, fica tranquilo, aqui a gente vai liberar tempo para vocês fazerem coisas mais difíceis. E foi o que aconteceu, a gente não demitiu ninguém, hoje em dia a gente processa muito mais rápido, a gente continua empregando a mesma quantidade de pessoas, né? Essas pessoas hoje têm um trabalho muito mais analítico e algum deles estão lá com mini squad propondo melhorias toda hora para que a gente performe mais a tecnologia. Ajusta um processo aqui no RPA, ajusta um negócio ali no banco de dados, um documento novo chegou, precisa fazer o layout, o design de layout para o OCR capturar os campos, e vai que vai, né? Eu, honestamente, faço, né, um corte aí, o antes do RPA, né, aquela galera trabalhando maçante ali e fazendo o mesmo processo 200 vezes por minuto. Hoje em dia, eles com mais qualidade de trabalho, evoluindo na carreira e até mais motivados. Né? É capaz que vocês voltem lá não sei quanto tempo fazem que vocês não vão lá, né, vocês, os heads aí, mas é capaz de ter foto de vocês lá, da galera que saiu do dia a dia e está mais pensando, né? Está mais pensando no intelectual ali, no como evoluir o projeto. Então, para mim, o RPA, Evandro, honestamente, é algo que tira trabalhos
de muitas rotinas, né? Então, a gente tem outros processos de automatização de emissão de boleto, baixa de boletos na empresa, né? A gente emite e compensa muitos boletos por ser um meio de pagamento, a gente compensa muitas contas de pagamento, né? A gente é uma empresa de pagamento homologada no Bacen, então a gente tem uma série, mais de 400 mil contas de usuários que eu tenho que ficar gerenciando e tal. E é isso, assim, na nossa experiência, o RPA, ele não substituiu pessoas, pelo contrário, ele ajudou as pessoas a fazerem trabalhos mais difíceis e mais propositivos para a empresa, né, trazendo melhores resultados. Felipe, isso que você falou é interessante, a gente, porque existe uma mística, né, por trás do RPA aí também, se falando de o que você diz de cortes, vamos diminuir o headcount, vai mandar todo mundo embora. Não, longe disso, eu acho que esse aspecto de nós conseguirmos liberar o tempo do colaborador, essa é uma mensagem que nós procuramos trazer quando nós fazemos essa imersão na empresa e tentamos entender o processo, como eu falei, os processos precisam ser reavaliados. Essa é uma das primeiras mensagens, né, que a gente tenta passar. E é isso bem que você falou, quer dizer, as pessoas depois se sentem gratas, porque você não só está tornando o trabalho do colaborador mais agradável, ele vai se sentir mais recompensado, ele vai notar que ele está sendo cada vez mais valorizado e para a carreira dele isso vai ser importante, do que ele simplesmente entrar lá e fazer todos os dias um trabalho de robô, que não é para ele, entendeu? Eu acho que isso é importante, isso que você mencionou, né? Que se sentiu muito essa diferença com relação ao entendimento dos colaboradores no que é a tecnologia, né? Pois é, isso é tão verdade que uma das pessoas que estavam lá na nossa fila de documentação, que a gente chama, né, que a gente processa por volta de 300 mil papéis por mês, né, é muita coisa. E uma das pessoas que começou o projeto lá com a gente acabou de promovê-lo para a área de produtos. Ele se interessou tanto por esse negócio, interessou por tecnologia, começou a estudar, e aí ele ingressa ele sai da operação transferido para a área de produtos a partir do dia 1º. Então, é um dos cases aí da galera começou a estudar, a perceber de que é legal, que faz sentido, que automatiza, que eles podem dar os próximos passos na carreira. Não, mega case mesmo. E é importante também quando essa entrada é feita nas empresas, óbvio que nós entramos eminentemente pelas áreas de negócio, para termos essas discussões de análise de processos, mapeamentos, etc. Mas quando você está falando de uma empresa que é nova para o RPA, isso vai ter um impacto direto com o pessoal de RH também. Às vezes tem que haver um envolvimento para que se entenda bem quais vão ser as mudanças, o que vai ser trazido de melhor e quão é importante a tecnologia para o dia a dia desses colaboradores, né? Quando nesse mundo pós-pandemia aí que nós vimos mudanças diversas, que as pessoas passaram a ficar em casa, e aí esse processo ficou muito mais difícil. Quer dizer, tudo isso fez com que a importância da tecnologia de RPA trouxesse ainda mais, esses benefícios fossem ainda mais valorizados pelos colaboradores, né? O colaborador quer ter um trabalho mais agradável. E hoje, se o trabalho não está agradável, o cara pega, vai embora e sai, como a gente viu esse movimento na época de pandemia e pós-pandemia, que aconteceu fortemente nos Estados Unidos, do quitting, agora você tem o silent quitting, enfim, se o teu colaborador não está contente, se o processo não está desenhado para deixá-lo, óbvio, além de trazer resultados para a empresa, que é o principal,
Mas se ele não está desenhado de uma maneira para trazer, para fornecer, para dar a esse colaborador um nível de satisfação tal que ele se sinta empoderado e queira permanecer na empresa, isso não vai dar certo. Então, de novo, eu volto a falar aquilo que eu disse no começo ali, que foi-se o tempo de uma venda de caixinha. A venda de tecnologia deixou de ser caixinha há muito tempo. Então, não é mais um CD, cada né? vez... Exato. Você tem cada vez mais uma venda consultiva. Eu acho que nós somos muito mais consultores estratégicos do que consultores de TI. Você tem que entrar nas empresas, é isso que a gente fez aí com vocês, com uma visão muito mais ampla, com uma visão muito mais estratégica do negócio e olhando estas unidades extremamente importantes que são os colaboradores dentro de cada processo, dentro de cada departamento, né? Você lembra, eu tô, né, nesse ponto, estou lembrando aqui como que a Ergon Data entrou, né, na PAG. Não sei se você lembra no passado que vocês fizeram uma POC, né? A gente tinha um grande obstáculo lá de convencer a turma, né? Uma tecnologia nova, que não ia ser desenvolvida dentro de casa, né? Que a nossa equipe de TI é bem grande. E aí a gente pegou aquela turma daquele produto financeiro da antecipação de recebíveis, que a gente tinha um fluxo de pagamento muito alto na nossa rede credenciada, e a turma que a gente não conseguia atingir todo mundo, né? E aí a gente montou um robô lá, junto com o marketing, com a turma, com o discurso comercial, e começava a pulverizar no WhatsApp, e-mail da galera, esquentando o nível para a nossa consultora só fechar preço e vender. Cara, isso aí a gente saiu de 10% de penetração de venda naquele espaço de tempo robô, foi para 18%. Hoje em dia está em 25% a penetração. Que beleza. Tudo com o robozinho lá, conversando com o cara. Hoje em dia está muito melhor, né? Hoje em dia tem interação com o WhatsApp, o cara já fecha ali no WhatsApp e tal. Mas foi um case assim que o mais interessante foi, né? O Todd chegou lá, vamos fazer uma POC, me dá aí o seu problema, e eu me viro, a turma lá estava com medo de perder emprego nas consultoras, no final, junto robô com consultora, aumentou a venda da galera, quase que dobrou naquele período, e hoje em dia é muito grande. É impressionante como a gente pode aplicar em tudo o RPA. Exato. Não, e você falou, né, Felipe, de diversas demandas aí, você só aqui nesse tempinho que a gente está conversando, você já citou diversas dores que, por muitas vezes, elas extrapolam até o segmento de transporte logístico. Você pode replicar e empresas de outros segmentos também têm esse tipo de dor, entendeu? Baixa de boletos, conciliação e por aí vai. Então, eu acho que é importante, e você mesmo mencionou nesse exemplo que você falou agora, você envolveu o marketing, aquilo que eu falei de envolver o RH, de envolver o comercial, de novo, é um ecossistema que tem que ser envolvido nesses processos, acho que isso é a coisa mais importante. Eu acho que o grande erro que algumas empresas cometem é você ter uma visão, uma certa miopia, que você só está olhando aquele processo e aquela demanda ali muito específica. Não é essa a nossa visão, não é essa a visão do nosso modelo Ergon Data de trabalhar. Nós temos uma visão muito mais ampla disso, porque é a visão que vai trazer resultados para a empresa. É a visão que vai atacar aqueles pontos que eu mencionei no começo, que são importantes para a empresa. Quer dizer, a eficiência operacional, eficácia no seu processo de tomada de decisão, é uma melhor comunicação, quer dizer, passa por tudo isso. Então, nós temos, obviamente, ferramentas diversas, cada uma atuando no seu lado, mas se isso não for feita de uma maneira orquestrada, de uma maneira coordenada, com áreas, com colaboradores, com C-level da empresa, a coisa pode encontrar barreiras que não vão ajudar nesse processo. Vão ser transpostas, né? Exato. E é importante também. E você, qual foi a experiência também? O que você pode falar para a gente, Felipe, em termos desse envolvimento? Você já deu alguns exemplos, mas o envolvimento dentro da tua empresa de baixo a cima, como é que foi isso? Como é que isso ajudou? Ou como é que isso pode ajudar as empresas, falando genericamente desse segmento?
no envolvimento de maneira geral para que a coisa funcionasse, para que a coisa atingisse os objetivos? Eu tenho 2 exemplos para te dar, né? Na empresa que eu trabalhava antes da PAG, né? Coincidentemente também foi a Argondata que começou lá o trabalho. Acho que começa muito no descrédito, mas um negocinho aí não vai fazer o trabalho que uma pessoa faz, né? E for aprovado que, né, um robô bem programado, né, bem setado, óbvio que tem um ajuste ou outro na plataforma, né, no core da empresa, e acontece. Mas propriamente dito a PagBem, no começo foi um descrédito para todo lado. A pessoa que estava no trabalho rotineiro ali, que tinha medo de perder o emprego, o gerente da área, né, o dono da área ali, que, putz, se esse negócio dá certo, eu vou perder headcount. Você leva lá e fala, putz, né, e meus pares lá, cara, tenta aí, né, nunca vi um negócio desse funcionar, mas vamos embora. E 3 jeitos diferentes de lidar, né, o C-Level foi muito bom, porque nas primeiras reuniões lá com vocês, especialmente o Toles, foi, né, uma grande bagagem de tecnologia, uma experiência de liderança de grandes empresas, né? Então, a primeira conversa, assim, eu sempre tiro onda aqui com o nosso CEO, que parece que se apaixonaram, né, os dois. Criaram uma grande relação e uma amizade. E ali a confiança, né, de que assumir, eu faço, se tá errado, você não paga nada. Problema meu. Se você gostar, você me paga. Então, acho que isso quebrou muito o gelo ali, isso na minha experiência. Lá para baixo, né, no gerente das áreas e tal, foi garantir para ele, falar assim, cara, vamos junto. Você não vai perder ninguém, pelo contrário, você vai conseguir assumir desafios que hoje a sua rotina não permite você assumir, né? E com a pessoa, né, que estava ali, que tinha mais medo de perder o emprego, perder a posição, foi um trabalho junto com a RH, né, a parceria junto com a RH, de mostrar que o horizonte que de 70% do trabalho dela era muito rotineiro, baixar boleto, processar documento, ficar digitando coisa, ficar mandando e-mail, que o robô ia pegar aquilo e resolveria. Ela ter 70% do tempo livre para pensar nos próximos passos. Os passos da empresa, desafios maiores para a empresa, tempo para estudar, se qualificar e dar um próximo passo num cargo para cima, né, e se desenvolver dentro da nossa empresa. Então, no contexto geral, foi um trabalho de 3 frentes, né? E, obviamente, apoiado, né, por vocês, no caso, e pelas demais áreas, né? E o final, né, que eu costumo sempre comentar desse case, é as pessoas falarem para, né, a gente tem fóruns mensais dentro da empresa, a gente chama de comitê de resultados, né? E as pessoas contarem os cases. Então, isso começou o cara do lado, o cara do departamento do lado, falou, pô, eu também tenho um problema para arrumar aqui. Me contrata um robô aí, né? E hoje em dia os robôs têm até nome lá. Então, tem o robô, o cara da operação, o João, o Antônio, eu não sei os nomes, né? Já me perdi, tem alguns lá rodando. Então, eles têm nome, tem cadeira, né? Como a gente faz esquema de revezamento, a galera desenha lá na cartolina, nos negócios post-it, na empresa de tecnologia agora de post-it, eu nunca vi. Eles desenham lá no post-it e colocam, esse aqui é o robô XPTO, né? Os caras do financeiro têm lá o robô com o nome deles. Curioso, né? Que a gente tem a Liga do Cartola na empresa, a gente brinca lá no Cartola e tal. E um dos times chama Baixa Boleta RPA. Olha isso, essa eu não sabia. Muito boa, muito boa. Muito boa. Não, é isso, é isso. E a gente chega naquele ponto, quando eu estava falando da nossa metodologia, do nosso modo de trabalhar, os dois pontos finais são escalar e prosperar, né? Que é isso que a gente vê, né, nas empresas. Eu acho que as primeiras automações são sempre as mais difíceis, principalmente para uma empresa que não está talvez tão habituada com isso, mas tem que ser feito de um modo bastante delicado e bastante atencioso. Mas o que é gostoso é você ver, é isso que você acabou de falar, né? Quando você chega num ponto onde você vê as demandas, você vê, as pessoas quebram aquela barreira da desconfiança e a demanda começa a fluir de uma maneira que, se você não organizar o teu backlog ali, a coisa não funciona, porque vai todo mundo querendo, não, eu quero uma automação aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quer dizer,
aquela coisa de você trazer as ideias e criar aquele aquele ecossistema que vai retroalimentar essa questão de automatização de processo que é extremamente importante, né? Eu acho que é isso, Muito bom, viu? Muito bom, Felipe. Eu te agradeço aí por dividir aí essas tuas experiências aí conosco. Nós também temos aí algumas histórias aí para contar mais, mas acho que o foco aqui grande hoje era a tua área, era você. E eu acho que a gente vai, quando estiver aí nos ouvindo, estamos a postos aqui, prontos para encaminhar e para encerrar por aqui. Eu acho que É isso aí, convite. Perdão. Não, pode falar. Por cima. Não, tô dando um convite, né, para quem quiser conhecer lá os cases que a gente desenvolveu, fique à vontade, né, acessar aí pelas redes sociais, mandar uma mensagem, a gente faz um call aí, quando estamos na Vila Olímpia aqui em São Paulo, podem ir lá conhecer a gente, vamos ver lá os RPAs desenhadinhos, e super à disposição aí para trocar ideia, bater papo, trocar experiência de segmento, do varejo, transporte, o que for. Bom, maravilha. Maravilha, gente. Excelente apresentação. Temos aqui uma pergunta do Rubens. Podem colocar as perguntas no chat, tá, gente? Vamos lá. Como provar que o RPA traz qualidade e talvez melhora os custos do setor específico? Passamos para CEOs com visões diferentes e nós, o setor de tecnologia, ficamos às vezes de mãos atadas. Bom, se eu puder responder, Evandro, acho que eu passei por favor, isso. Essa bola é sua, vamos lá. Rubens, cara, eu particularmente, né, meu background é tecnologia igual ao seu, pelo que parece, e nós somos uma galera de ciências muito exatas, né? Eu normalmente pego os processos e a gente faz medições como se fosse um SLA. Então, um exemplo, quanto tempo lá o nosso headcount, nossa pessoa, né, baixa o boleto? Vou falar que cada boleto demora 3 minutos. Legal, quantos boletos ela baixa por dia? Ela baixa por dia 200. Tá. E aí, na semana dela, quantos dias da semana ela trabalha? 5. No mês, né? Então, 22. Então, o que a gente projeta? A quantidade de minutos que ela leva para aquele processo. A gente, normalmente, com o RH, aí vem a parceria com o RH, quanto aquela pessoa, né? Qual é o custo total que ela tem, né? O RH calcula para a gente e devolve. Então, nesse processo aqui, a gente, como empresa, investe lá tem de OPEX tantos reais, né, com esse headcount aqui. E aí, quando a gente pega o robô, você projeta o robô o seguinte: o robô não fica doente, o robô não falta no trabalho, o robô está lá 24 horas por dia para trabalhar. Quando você pega aquilo e joga com o robô, vamos dizer que a licença custa R$1, a programação dele custa outro R$1, e aí você compara um com o outro e você começa a mostrar, né, para o seu comitê executivo aí, que, né, uma pessoa que é suscetível a não ir trabalhar e aquele processo vai ficar fora, versus um robô, é mais barato. Então, na minha experiência, por exemplo, o robô sempre é mais barato. Sempre. Então, esse é um jeito de medir. Outro jeito, uma outra experiência que a gente teve na nossa operação, era o SLA que a gente precisava fazer os processamentos de documentos, versus a quantidade de pessoas quando a minha demanda aumentava. Eu estou num negócio que tem muita sazonalidade, né? Eu faço pagamento de soja. Então, soja, primeiro semestre explode, depois cai, depois explode de novo com a safrinha, depois cai de novo. E aí, o que eu precisava começar a fazer? Contratar gente nos altos picos e depois enxugar, né? Com gente terceira. Então, quando a gente fez a conta disso no ano e começou a implementar a tecnologia, você comparasse que o robô, tendo demanda, não tendo demanda, ele está ali. Quando a demanda dele está baixa, você programa para fazer outras coisas. E aí você faz uma espécie de um PNL, né? Na minha experiência, por exemplo, a gente fez um PNL comparando o processo com gente versus SLAs e o processo com robô versus SLAs. E aí, assim que a gente aprova lá na nossa empresa, pelo menos. Muito bom. Maravilha. Quer contribuir com algo, Evandro? Não. Acho que a experiência aí do Felipe é muito mais
valiosa do que eu ficar dando exemplos aqui de outras empresas. Acho que o foco aqui, sendo aí desse mundo de varejo de transporte de cargas, é muito mais valioso aí para essa resposta. Tá muito bem respondido. Evandro é um bom amigo, Wagner, é um bom amigo. Ah, maravilha. Excelente. O pessoal está um pouco tímido agora, né, de manhã. Vamos lá, as perguntas. Significa que a explanação foi bem top, deixou o pessoal bem, Que bom. bem inteirado, né, da situação, do case e tudo mais. Vamos dar-lhe uma, duas, três, né? O Gustavo aí, ó, viu? É só instigar, o pessoal é top aqui, ó. A audiência é muito bacana. É porque as perguntas são bem assim direcionadas e eles ficam com medo, às vezes, de perder algum insight digitando ali. Mas vamos lá. O Gustavo Felipe, qual seria a melhor pessoa da empresa para a primeira abordagem na prospecção? Será que ele tá querendo falar da prospecção de clientes, é isso? Para o RPA? É isso que ele quer dizer? Imagino. Bom, vamos lá, eu vou entendi, falar. sim. Se tiver algum comentário a mais, eu te falo. Tá Se bom. ele colocar mais um comentário. É relativo. Perdão, o nome dele é? Gustavo. Gustavo, é muito relativo isso. Acho que depende da empresa, depende do segmento. De novo, quando você vai entrar numa empresa, você tem que fazer a sua lição de casa, né? Não é simplesmente pegar o telefone, marcar o call e vamos lá. Você tem que, primeiro, fazer uma análise do que é a empresa. Qual é o segmento que ela trabalha? Isso eu estou falando antes de você fazer aquele primeiro contato. Qual é o segmento que essa empresa trabalha? Qual é o dia a dia desse segmento? Quais são as dores que esse segmento normalmente passa? E aí sim, quando você vai entrar para fazer um primeiro contato, pode ser, em cima dos levantamentos que você fez, pode ser na área de negócio. Porque a área de negócio é aquela que está sofrendo com as dores. Sem querer ficar aqui no muro, mas eu acho que você olhando a área de negócios mais a área de TI, elas vão estar sempre juntas nesse processo. Tá? Então, eu acho que você... Se foi essa a sua pergunta, tá? Ele colocou aqui, Evandro, prospecção para vendas RPA B2C. Tá bom. Tá bom. B2C, bom, aqui eu estou falando mais B2B, tá? Mas razoavelmente é mais ou menos isso que eu estou te falando. Quer dizer, você tem que fazer a sua lição de casa. Não acho que é simplesmente pegar um telefone e falar, olha, o RPA é sensacional, vamos lá, vamos me dar um processo, me dar uma dor. Não. Você tem que fazer a sua lição de casa. Você tem que mapear a sua empresa, você tem que mapear os players dentro da empresa, e aí você consegue montar a sua estratégia para chegar nessa conta de maneira adequada. Então, resumidamente, área de negócios mais TI, acho que seria um bom começo aí para você. Para contribuir, Evandrão, acho que também entender qual é a dor de barriga lá do cara da ponta, né? Então, é isso aí. O que você quer vender para o cara, né? Como que você vai chamar a atenção dele, vai engatar ele aí na sua comunicação ou no seu problema? Acho que começa muito de entender qual o grande pain point dele, a grande necessidade, e como que você resolve, né? Quais são as dificuldades? O que eu posso trazer para te ajudar? O que eu posso sanar nessa tua dor, entendeu? Não tem jeito. Passa sempre por isso. Passa sempre por isso. Vamos lá, temos mais. Vamos agora à pergunta do Vinícius M. Vocês hoje trabalham apenas com RPA ou utilizam alguma outra plataforma para integração dos processos, como o Power Platform? Essa acho que é para o Felipe aí. Rapaz, vamos ver se eu entendi. Bom, no meu caso, na minha empresa, a gente tem a plataforma proprietária. Obviamente, a gente consome tecnologias do mundo, né? Tecnologias que a Amazon oferece, Microsoft, integradores. Mas no caso do RPA, quando a gente tem ali os processos,
como que eu posso te falar, os processos dedicados ali, como eu comentei, da digitalização, venda e tal, a gente estuda o que é o melhor. E normalmente quem nos ajuda é a Argon Data, né? De qual a tecnologia de OCR é mais cabível nesse processo, qual a tecnologia de disparo, de conexão, né, com o WhatsApp. Eu particularmente nesse projeto do WhatsApp, a gente descobriu o Twilio da Amazon, da AWS, né? Então, depende do seu problema, depende do que você quer resolver e da forma que você quer resolver. Então, normalmente, a gente descobre o grande problema ali e quais são as alternativas que a gente tem em tecnologia e vai comprando coisas e vai conectando. O bom do RPA e da plataforma que a gente adquiriu, ela é extremamente conectável com qualquer coisa. Então, a integração que a gente fez lá com o Twilio, por exemplo, sei lá, coisa de uma tarde a gente se conectou, né? E aí, dali, comprou um número, o que encrespou foi o Facebook, você lembra disso, cara? O Facebook encrespou pra caramba, exatamente. Número lá, pro WhatsApp. A coisa mais difícil. Isso, a gente montou um chat rápido. A tecnologia do chat eu não recordo qual era, mas, cara, depende do que você quer resolver. Então, para digitalização de documento, tem OCR e tem diversas tecnologias de OCR. No nosso caso, a gente usa aquele do Vivino, né? Aquele que usa para tirar foto do rótulo do vinho para você dar as notinhas lá. É isso. No nosso caso, a gente usa esse, eu esqueci o nome também, que é muito bom, não é o mais barato, mas para o nosso modelo é o que melhor aprofundou. Uma outra dica, normalmente a gente faz teste AB. Quando a gente tem um problema que tem muitas tecnologias disponíveis e geralmente preços maiores ou menores, a gente pega 2, 3 ali e testa a mesma massa de dados. Então, o que se tiver uma relevância, uma eficiência melhor, é o que a gente adquire, no nosso caso. Só uma observação aqui à parte, como nós temos aí o Wagner, que é um grande músico, nós temos aqui o Felipe, que pelo exemplo dele, vocês já notaram, que ele é um grande apreciador de vinhos e é um grande mestre cuca. Quer dizer, o dia que for esse evento presencial, ele vai poder aqui cozinhar para os participantes ali ao vivo. Tá? Já deixo a dica. Com certeza, será um prazer. Maravilha. Temos mais perguntas aqui agora. Vamos lá. A pergunta agora é do Alexandre Córdova. Como são tratados os erros e falhas dos robôs? Perguntas boas, hein? Na plataforma do RPA, né, tem lá um cockpit com os indicadores. Então, você consegue orquestrar qual robô, qual processo está ativo, e se ele não está ativo, você vai analisar os logs dele. Os logs são programáveis, né? Você consegue saber que parou em qual step, né, da sua automação. Então, em nível de tela, por exemplo, a gente tem automação em nível de tela e tem automação em nível de APIs. Então, cada processo, cada robô, você consegue orquestrar dessa forma. A gente tem um NOC, no nosso caso, e fica monitorando. Tem uma tela lá no NOC e fica lá todos os processos. Então, qualquer pontinho vermelho lá, os caras entram e ou corrigem na hora ou chamam o suporte, né, do nosso parceiro, que é a Argon Data. Não sei se respondi assim. Então, normalmente você tem lá um cockpit e os logs e analisar. Aí é como se fosse uma plataforma, né? Se tá muito cagado lá, a gente precisa dos especialistas. Se é coisa mais simples, a gente faz dentro de casa. Maravilha. Chama os universitários. Não, e só para completar rapidamente, por exemplo, em segmentos que a gente atua, eu falei para vocês no início, atuamos bastante também no mercado financeiro, quer dizer, quando você tem robôs ali, meio de pagamento, etc., também é a mesma coisa, você não pode muito parar. Quer dizer, se der um erro, o robô pode quebrar por diversas razões. Um site que ele acessou lá fora do teu ambiente que mudou, ou o site interno que mudou, enfim, tem diversas questões. Mas, por exemplo, quando nós entregamos automação, nós entregamos documentações e tem todo um plano de contingência ali, olha, se esse robô não fizer isso, não fizer a operação, ele automaticamente vai disparar um e-mail para o fulano de tal, que esse tem que ser acessado e que vai gerar um telefonema, vai gerar um plano de emergência. Estou sendo exagerado quando você fala de operações críticas, entendeu? Mas tudo isso você pode inserir dentro da sua programação, do planejamento do teu robô, e deve ser inserido,
para evitar e minimizar essas questões, que podem ocorrer, isso é muito natural. Excelente. Vamos para a próxima aqui. Temos agora a pergunta do EC. Pergunta: depois que o cliente já começou a usar o RPA e pede mais serviços, qual a próxima etapa na visão de vocês? Colocar mais robôs ou criar uma solução mais complexa, mais robusta e não só usar robôs? Olha, na minha opinião, depende. Depende do que você quer. É isso que eu ia falar. Um robô, né? Quando você programa um robô, não necessariamente ele fica ocupado 24 horas. Então, você consegue melhorar a eficiência dele ali, os processos que estão programados nele, e você programa ele para rodar em hora, a cada 30 minutos e tal. Nas casas, a gente tem alguns robôs que ele opera 3, 4 processos diferentes. Então, durante o dia, a cada hora, ele faz tal coisa. À tarde, né, que acabou o expediente bancário, depois das 6, que acaba o expediente bancário, ele não precisa ficar olhando ali para nossas rotinas financeiras, ele começa a processar outra coisa. Na madrugada, ele faz outra coisa. Tem robô que controla robô. Então, a gente tem uns robozinhos lá que ficam olhando para os logs, é o que o Evandro comentou, que ficam disparando. E aí, quando, pelo menos no nosso mercado, que é meio de pagamento, que é muito crítico, né, qualquer besteirinha que eu faço, eu tomo fumo de bastante dinheiro. Quando começa a ficar muito complexo e quando deu tão certo o processo, a gente traz para automação no core da nossa plataforma, que é proprietária. A gente abre o projeto lá e traz para dentro de casa. Então, quando começa a ficar muito sério, mexer com muito dinheiro, aquele processo ali está estourando ali nosso nível de compliance, a gente traz para dentro. Então, só complementando... Oi, perdão. Imagina, esse é o nosso... Só complementando, eu não, de novo, não é ficando no muro, mas eu concordo. A minha colocação ia ser exatamente o que o Felipe falou. Depende, realmente depende. Por exemplo, tem situações que a gente chega no cliente, em projetos de eficiência grandes, etc. Por isso que eu digo que a importância da venda consultiva é que a gente entra e mergulha nos processos junto com o cliente. Tem processos que eu chego e falo para o cliente, não, isso aqui não é para RPA. Não faz sentido você botar um robô aqui. Bota isso de lado e vamos partir para a próxima, entendeu? Esse é um exemplo. Outra coisa é isso que você falou. Quer dizer, a partir do momento, dentro daqueles itens que eu te falei, de explorar, co-criar, prototipar, escalar e prosperar. À medida que a coisa vai crescendo, aí tem algumas variáveis que você vai ter que olhar. O limite do robô é o que o Felipe falou, são as 24 horas do dia. Agora, e aí você tem questões de volumetria, se a volumetria começa a ser muito grande, ou se você começa a solicitar modificações no seu robô, que não necessariamente vai ser uma modificação, mas vai ser uma nova automação que é necessária. Então, tudo isso tem que ser avaliado, e por isso, não estou puxando o peixe para o nosso lado, mas tem que ser avaliado a 4 mãos, com a área usuária e com a consultoria, para aí você chegar numa conclusão, entendeu? O que vale a pena fazer? Primeiro, é RPA, não é RPA? Se for RPA, o robô que a gente tem capacidade para continuar, e se não, vamos partir para as outras, ou outras tecnologias, ou novos robôs. Excelente. Nós temos ainda 4 minutinhos. Tem 2 perguntas ainda, vamos ver se a gente consegue responder essas 2 aqui. O Francisco Júnior está perguntando: estou iniciando em uma área de hiperautomação e um dos meus maiores medos é não estar habituado em todas as plataformas de RPA. Alguma dica de plataforma que é um start pack para quem trabalha com RPA? Olha, vou iniciar aqui, Felipe, se quiser entrar nisso. Hoje, eu acho que o que você pode fazer é dar uma boa olhada nos portais dos grandes players de RPA. Eles têm muito conteúdo que é gratuito, que é disponível para você. Você pode baixar uma versão trial e começar a mexer sozinho. Você tem vídeos, por incrível que pareça, mas vídeos no YouTube te auxiliando e te orientando a fazer isso. Se você é um beginner, eu não sei, se você está falando pela pergunta do Francisco,
Eu estou entendendo que ele é um autodidata, que ele não está dentro de uma empresa, parece, ele quer começar a entender. Então, eu recomendaria isso. Tá? Se você quiser, pode me ligar, mandar um e-mail, depois eu te recomendo alguma coisa. Mas os sites dos grandes players, eles têm muito conteúdo disponível for free. Você pode baixar uma versão trial, começar a mexer, e começa por aí, vai fuçando aí. Além disso, você tem cursos, aí tem Udemy, tem Coursera, tem também cursos, alguns são gratuitos. Tem muita coisa que dá para você começar a fazer sozinho e com baixo custo, tá? Excelente. Quer contribuir, Felipe? Eu posso passar Não, para a eu particularmente, nesse nível de detalhe, eu não conheço, cara. Vamos lá, Eu então. confio no Evandro me indicar a melhor tecnologia. Kathleen Freitas. E para Process Mine, Felipe, você... Vamos lá, subiu uma pergunta aqui. E para Process Mine, Felipe, você faz utilização ou acha necessário para as empresas hoje? Olha, complicado. Isso também depende. Tá? Depende, né? Eu estou num negócio, eu não uso, tá? Eu não uso, porque a gente está num nível de negócio que é muito crítico. Eu mexo com o dinheiro de muita gente. E aí, minha turma de compliance, segurança da informação, risco lá, eles são bastante controlados com isso. Então, eu não uso, então eu não sei te opinar. A gente só usa dados dentro de casa, todos os mines que a gente tem é dentro, ou algum birô de confiança, né? A gente está na era da invasão, não sei se vocês acompanham esse mercado aí, então a minha turma lá é bem severa. Então, toda vez que eu começo com essas conversas lá, eles não deixam eu prosperar. Enfim. Não, excelente, Felipe, excelente. Gente, lembrando aqui, se conectem ao Felipe, ao Evandro, lembrando que conexão é tudo, tá? E agora, chegando ao nosso finalzinho, eu quero deixar aqui aberto para vocês fazer as considerações finais e despedir do pessoal, começando aqui com Felipe Tomazini. Opa! Então, só agradecer o tempo aí, Wagner e Evandro, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído aí com algum conhecimento, né, com nossas experiências, né, da empresa que a gente tem. Estou aberto aí, se conectem aí no LinkedIn. Eu não sou um heavy user de redes sociais, mas sempre dou uma olhada no LinkedIn, Instagram, e estou aberto aí, quiser trocar ideia, quiser lá conhecer nossa estrutura, quiser conversar um pouco, é isso. Né, PagBem, empresa que a gente considera muito inovadora, né? Para quem estiver procurando, né, trabalho, procurando emprego aí, acesse nosso site, lá a gente tem muitas vagas abertas em tecnologia e produtos. Maravilha, excelente, Felipe. Bom, que bom. Evandro! Boa notícia. Não, muito bem, gente, eu acho que é isso. O Felipe já encerrou, quero agradecer aí a participação dele, sempre muito valiosa, ele é um grande profissional, grande conhecedor desse segmento. Espero, como ele disse, que nós tenhamos auxiliado, o tempo sempre é curto. Quando a coisa esquenta e as perguntas esquentam, a gente tem que acabar, é sempre assim. Mas faz parte. E como o Felipe falou, também do meu lado, eu sou bastante ativo no LinkedIn, respondo as pessoas que me contactam, fiquem muito à vontade para qualquer questionamento, independente, sem compromisso nenhum com o Ergondato, eu pessoalmente respondo, não tem problema nenhum, via Instagram, via e-mail, não tem problema nenhum, fiquem muito à vontade se precisarem entrar em contato conosco. Espero que a gente tenha auxiliado e aberto um pouco mais esses horizontes das tecnologias nesse segmento específico que é tão importante. Obrigado, gente. Um último Excelente. ponto, Pode desculpa, falar, Felipe. uma recomendação, né? RPA normalmente é um puta de uma ferramenta para MVP. Então usem, abusem para MVP. Tenham lá o RPA, não quero desenvolver, não quero gastar dinheiro com aplicação, não posso, não tenho orçamento. A RPA é algo muito barato, muito fácil de programar, né? É muito tranquilo fazer testes, MVPs, testar conceito com RPA. Isso nos ajuda no dia a dia pra caramba, assim. Tem coisa que a gente abandona já no conceito. Putz, pensou que ia dar certo, a RPA fez aqui um MVP, esquece. Vamos investir em coisa que não dá certo.
E a gente usa muito para isso aqui na empresa. É isso aí. Maravilha, excelente, gratidão em nome da organização, Felipe Tomazini, Evandro Aldi, é um prazer e tenho certeza que vamos encontrar em breves, em próximos encontros, ok? E já deixo aqui a dica para vocês acompanharem a gente nessa palestra que teremos agora com o Felipe Soares. Muito bom. Valeu, pessoal. Ótimo dia. Felipe Wagner, abraço. Valeu, um abraço para vocês. Tchau, pessoal que está aí participando. Um abração.